O tema da ansiedade tem sido cada vez mais recorrente em nossa sociedade. E muitas pessoas não sabem como lidar com essa realidade. Mas Deus, em sua infinita sabedoria, sabia que isso iria acontecer e deixou orientações e mensagens de conforto na sua palavra para poder ajudar a mim e a você. Esse é o assunto que nós vamos estudar hoje e amanhã aqui no programa Escola Bíblica, que está no ar. Olá, como é que você está? Como é que você está passando a sua semana? Como é que foi seu dia? Como está seu coração? Ansioso? Muito excesso de futuro? Preocupado com o que vai acontecer? Hoje e amanhã nós vamos estudar o tema número 4 do nosso Guia de Estudos Sentimentos, a Ciência do Existir. E o tema número 4, ansiedade. O que nós podemos aprender tecnicamente sobre esse assunto? Como podemos trabalhar os nossos pensamentos? Mas mais do que isso, o que a palavra de Deus nos apresenta? Quais são os caminhos que Deus nos deixou para que a gente viva mais tranquilo? É muito bom ter a sua companhia. Você sabe que eu não tenho dado muito telefone para interação, mas eu quero começar dando o telefone. A gente tem procurado ocupar mais o tempo para a gente trabalhar o assunto. Mas vamos colocar aqui na tela agora o WhatsApp do programa, que é o 12981091268. Mesmo que a gente não esteja compartilhando, nós temos aí um momento para orarmos por você, você que acompanha o programa, claro, vermos aí a sua mensagem, então sinta-se à vontade. 12981091268. Você pode até falar como é que você tem sentido. Eu imagino que esses temas devem estar mexendo com você. Então coloque aí, porque você é importante para a gente, ainda mais quando trabalhamos temas que estão ligados ao nosso bem-estar, neste caso, emocional. A gente quer dar o máximo atenção que você precisa. Vamos orar a Deus porque vamos abrir mais uma vez a sua palavra. Lembrando que nós temos o nosso guia de estudos, mas ele tem um objetivo. Mesmo que esse seja um guia um pouco mais técnico, ele tem o objetivo de nos levar para a palavra. Assim como será o guia que nós vamos estudar no mês de dezembro, que vai ser um guia sobre orientação financeira, educação financeira, como administrarmos melhor o dinheiro que nós recebemos, para que a gente termine o ano bem emocionalmente e também com um bom planejamento financeiro para 2023. Vamos orar a Deus nesse momento? Pai do céu, é hora de estudarmos, é hora de conversarmos, é hora de irmos para a Tua palavra, para encontrarmos nela sabedoria, orientação, para vivermos em paz. Mesmo diante de tantos desafios, mesmo diante de uma vida às vezes tão incerta, mas nós temos uma certeza, que o Senhor sempre está conosco. Não importa o que a gente passe, não importa o que os nossos queridos telespectadores estão passando, o Senhor está ao lado de cada um. Que eles tenham a certeza disso. Eu clamo em nome de Jesus. Amém. Daqui um pouquinho eu vou mostrar para você como é que você pode ter o seu guia, você que talvez está ligando o programa, ligando aqui na Novo Tempo pela primeira vez e assistindo o programa Escola Bíblica pela primeira vez.
Nós temos aqui um departamento que chama-se Escola Bíblica, onde nós distribuímos gratuitamente os nossos guias de estudo. E daqui um pouquinho eu vou mostrar para você como é que você pode ser um aluno dessa escola. Estamos estudando nesta temporada o guia Sentimentos, a Ciência do Existir. Esse guia que foi produzido pela neurocientista doutora Rosana Alves. E nós estamos apresentando partes técnicas que estão no guia e também as citações bíblicas que a doutora Rosana apresenta para a gente aqui. Vamos lá? Vamos estudar um pouquinho sobre esse tema, o tema número 4, que é o tema da ansiedade. Eu tenho a certeza que de alguma forma você vai se identificar, porque todos nós, em algum momento, nos identificamos. Quero resgatar algumas reflexões que a doutora Rosana apresenta no guia. Quando nós temos doenças emocionais, escondemos os sintomas, não procuramos ajuda e escondemos o diagnóstico muitas vezes, pois não queremos ser considerados inferiores. E estamos apresentando esse tema para que também você quebre barreiras e preconceitos que talvez existam no seu meio de vida. Se você tem percepções de que não está bem emocionalmente, compartilhe, procure ajuda. E se alguém compartilhar com você, tenha um bom ouvido e seja receptivo. Depressão, ansiedade, ataques de pânico, entre outras, ainda são consideradas por muitos como doenças para pessoas desocupadas ou que querem chamar atenção. Eu diria, esse tipo de reação de alguém que acha que quem pode ter um problema de depressão, ansiedade ou um ataque de pânico, se alguém tem essa percepção que a pessoa está querendo, está fazendo um drama, vou te dizer de coração, está faltando sensibilidade. E por isso, nós aqui da Novo Tempo, preocupados com esse assunto, produzimos esse estudo já e estamos trabalhando este assunto para que a gente desenvolva, primeiro, se percebemos que temos algum sintoma, que a gente procure ajuda. Segundo, se nós recebemos um pedido de alguém que está gritando, que a gente tenha sensibilidade para apoiar, orientar e acompanhar na busca por auxílio. Por isso, vamos hoje considerar de forma muito clara este assunto que é o assunto da ansiedade. E o que é a definição apresentada aqui pela doutora Rosana Alves no guia. A ansiedade é um transtorno identificado pela perda de qualidade de vida decorrente principalmente da preocupação exagerada. E eu gostei da forma como ela colocou, porque é natural que a gente tenha preocupações. Ainda que se a gente analisar a palavra, né? Preocupar-se, ou seja, ocupar-se previamente, se for de forma exagerada, se torna uma ansiedade, logo a gente tem um problema sério. Agora, é óbvio que eu, de alguma forma, para organizar a vida, eu às vezes me preocupo ou me ocupo antecipadamente, fazendo um planejamento, me preparando para enfrentar alguma situação. E a gente vai perceber que todos nós, em determinado momento, e pode ser diário, a gente passe por momentos de ansiedade, e isto necessariamente não é uma coisa ruim. Mas como? Onde que não é ruim? Lembra bem aqui da definição? Uma preocupação exagerada, um excesso de futuro. A gente vai trabalhar um pouquinho mais esse conceito. E a doutora Rosana apresenta no Guia de Estudos que um pouco de ansiedade eleva o alerta para um nível ótimo e nos ajuda a ter mais concentração numa tarefa. Ou seja, então uma ansiedade ou uma ocupação prévia, estar ligado, pode ser uma coisa que eleva o nosso nível de atenção para o ótimo. Opa, eu preciso fazer isso, eu preciso resolver essa situação. E está tudo bem.
porque isso desenvolve em mim a concentração para aquilo que eu necessito fazer. E ela apresenta no guia uma pesquisa da Universidade da Califórnia que a ansiedade leve e de curta duração faz bem ao cérebro, pois é capaz de fazer surgir novos neurônios numa parte do cérebro chamada hipocampo, que é uma região conhecida por estar envolvida com a memória e com as emoções. Então, uma ocupação equilibrada, leve, curta, eu tenho que fazer isso, eu tenho que me planejar para isso, está tudo bem. Agora, quando isso foge do controle, e talvez eu estou falando para você que vive essa situação, não tem mais controle sobre o seu pensamento, preocupado com o que vai acontecer, aí sim isso vai se tornando patológico e prejudicial para a sua saúde mental. Porque aí você não tem mais controle e aí você começa a imaginar, vai acontecer isso com a gente, essa situação vai ser assim. E eu gosto muito que a doutora Clery, uma psicóloga de Curitiba, uma pessoa muito próxima, ela diz assim, a imaginação dança com a loucura. É isso mesmo. Quando você começa a imaginar, porque a imaginação é algo que você não... O que vai acontecer? Eu não sei o que vai acontecer. Aí você vai ficando ansioso. Você vai ficando preocupado. E isso vai descontrolando. Só deixa eu dar uma informação técnica. Quanto tempo nós temos ainda nesse primeiro... Ok, então vamos só para mostrar tecnicamente onde fica o hipocampo, que controla aqui a memória, é na parte central, entre os dois lobos, o direito e o esquerdo, bem na parte central. A figura ela colocou de cima, mas está lá na base do cérebro, que é a parte do hipocampo, tá? Que é responsável no nosso cérebro pela memória e emoções e outras funções. Mas só para você conhecer aqui, ter uma informação técnica, tá? Quando se torna, então, prejudicial esse pensamento, esse descontrole? Quando você tem, para mim essa é uma das melhores definições que a gente tem para ansiedade, esta ansiedade exagerada, que é o excesso de futuro. Uma ansiedade exagerada leva para a gente o excesso daquilo que eu não posso controlar. Porque o que eu posso controlar é este momento. Mas o próximo segundo, eu não sei mais. Eu não sei, eu não posso dizer. Não posso dizer daqui uma hora. Hoje, por exemplo, está planejado que eu esteja no Anjos da Esperança, junto com o pastor Felipe Amorim, atendendo você. Está planejado. Eu devo estar sentado daqui um pouco. Mas eu não sei, eu não tenho controle sobre isso. Agora eu faço o planejamento. Agora, quando eu fico angustiado com isso, aí eu começo a prejudicar minha saúde física, minha saúde emocional, minha saúde física, logo minha saúde espiritual. E você vai entender por quê. Sabe por quê? Eu deixo de confiar naquele que é a base de todas as coisas, Deus, porque Ele é o único que tem controle de tudo. Ele está sentado no trono desse universo. Ele não deseja que coisas ruins aconteçam, mas nada está fora do controle dele. A gente vai para o intervalo, a gente volta bem rápido, tá bom? Você está acompanhando o programa Escola Bíblica. Nós estamos estudando nessa temporada, nesse mês de novembro, a revista Sentimentos, a Ciência do Existir. Estudo esse preparado pelo nosso departamento aqui da Escola Bíblica na Novo Tempo. A gente quer que você tenha saúde espiritual. A gente quer que você se preocupe com a sua parte física, mas nós também desejamos que você se preocupe com as suas emoções. Por isso, estamos dedicando o mês de novembro a trabalharmos o tema das emoções.
a gente cuidar do coração, porque tudo depende de como está o coração, como está a nossa mente. Vamos lá, trabalhamos um pouquinho aqui algumas informações técnicas e quando se torna então ansiedade prejudicial, quando a gente tem excesso de futuro e a gente não tem controle. O Brasil é considerado o país com a maior prevalência de ansiedade na América Latina. Medos e incertezas que nós não conseguimos controlar. Então, o nosso país tem destaque. Agora, começamos numa visão bíblica. Qual é a visão que Deus tem? Tu, porém, o tens visto, porque atentas aos trabalhos e à dor. O contexto está falando sobre aqueles que sofrem, os pobres especificamente aqui, para que os possas tomar em tuas mãos. A ti se entrega o desamparado, tu tens sido o defensor do órfão. Aquele que está abandonado, ele começa falando das pessoas pobres, do desamparado, do órfão, mas qualquer um que se sinta abandonado, qualquer um que se sinta angustiado, qualquer um que se sinta preocupado em relação ao futuro, o Senhor o tem visto, porque o Senhor atenta para o seu trabalho e para a sua dor. Então eu queria dizer para você, como introdução de forma espiritual dentro desse assunto que eu vou trabalhar, vou aprofundar agora mais a visão espiritual, eu queria dizer para você que o olhar de Deus está sobre a sua casa. Hoje à tarde eu tive a alegria de ir até a escola bíblica e estar ali junto com a Silvia, esposa do Cris, que trabalha aqui no Entre Família, e ela estava no atendimento. E tinha uma pessoa pedindo o guia de estudos da revista Sentimentos, que assiste a gente aqui no Escola Bíblica. Dona Maria José, quero dizer que a senhora está nas minhas orações, o seu contexto, a gente conversou um pouquinho. O olhar de Deus está sobre a sua casa. E eu quero dizer para você que o olhar do Senhor está sobre sua casa. Você está preocupado em relação ao futuro? Você está preocupado com seu filho? Você está preocupado com a sua família? Isso te deixa ansioso, angustiado, te tira do seu estado psicológico normal e também do estado físico, que a gente vai ver agora, que são os sintomas que a ansiedade traz? Isso está acontecendo com você? O olhar de Deus está sobre você e Ele quer te dar paz. Vamos lá, vamos buscar algumas informações a mais. Fatores que contribuem, tá? Só para título de informação, a gente tem uma herança genética de ansiedade. A gente já trabalhou um pouquinho sobre isso, como a formação, a hereditariedade afeta a nossa formação, algum evento traumático, situações estressantes, doenças físicas, distúrbios hormonais, abuso de substâncias, e aqui a gente inclui drogas lícitas e ilícitas. Entenda, algumas coisas aqui nós não conseguimos controlar, como uma propensão natural, com algum evento traumático. Veio, e aí eu tenho que saber lidar com isso. Agora, algumas situações eu posso administrar. Eu posso aprender a administrar, não me colocar em. Dá para entender isso? Não me colocar, não me expor a uma situação que gere em mim ansiedade. Lembra bem, eu entendo, tem situações que são incontroláveis, outras nós podemos administrar. E talvez eu estou falando para você alguma situação que você pode controlar. Ou talvez estou falando para você que você está vivendo alguma situação que não pode controlar. Deus está presente em qualquer circunstância. Vamos lá. Alguns sintomas, sensação de angústia ou desespero, medo exagerado, sufocação, taquicardia, tremores, fortes palpitações, apreensão, desconforto no peito, aumento da temperatura corporal, sudorese, formigamento, medo de perder o controle ou até mesmo de morrer. Então aqui, olhe bem para esses sintomas. Vou até colocar numa tela inteira. Se você ainda não recebeu o guia, porque ali no guia você tem a lista. Tira uma fotinho desses sintomas aqui. Tira. Não está passando por isso? Tira uma fotinho dos sintomas e perceba se alguém aí na sua casa está passando por essa situação.
Tenha sensibilidade em relação a isso. Porque às vezes alguém está com receio de compartilhar com você algo que está sufocando. Tem medo, tem receio de ser desprezado ou de ser taxado, como a gente disse no início, está fazendo drama. Nós precisamos ter sensibilidade em relação a isso. Sequência. E eu quero terminar. Esse talvez é um dos textos. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 6. Esse é um dos textos para a gente meditar, pensar no Sermão do Monte, quando Jesus disse: por isso, Mateus capítulo 6, a partir do 25, eu vou até o 33. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Não está falando de não planejar a vida, não é isso. Está falando de viver ansiosamente um excesso de futuro em relação àquilo que eu não posso controlar. É isso que ele está dizendo. E eu vou amanhã explorar a palavra ansioso originalmente num outro texto de Filipenses. Sequência. Mateus capítulo 6, verso 26. Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. Contudo, vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? O que ele está dizendo aqui? Esse excesso de futuro é uma falta de confiança naquele que cuida de mim. E a gente precisa desenvolver isso. Está preocupado com o futuro que vai acontecer? Não esqueça, Deus está no controle de tudo da nossa vida. Fez o seu papel, cumpriu sua parte, fique em paz, confie. Mas sabe o que acontece? Nós queremos controlar todas as coisas. Verso 27, qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da vida? Não podemos controlar nada. E porque andais ansiosos quanto ao vestuário, considerai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham, nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como qualquer deles. A gente precisa observar mais a natureza e a forma como Deus criou. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais vós outros, homens de pequena fé, a confiança em si mesmo e não em Deus. Portanto, não vos inquieteis dizendo que comeremos, que beberemos ou com que nos vestiremos. Porque os gentios é que procuram todas essas coisas. Gentios está falando daqueles que não confiam em Deus, pois o vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino, a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas. Eu gosto muito desse verso. O que eu tenho que buscar em primeiro lugar? O que eu tenho que buscar em primeiro lugar? Os valores do reino de Deus. É isso que eu tenho que buscar. Agora, quando eu estou preocupado, ansioso com o que vai acontecer, com o que não está, o que vai acontecer da minha vida, como será, o que será? Os valores do reino, que são valores eternos, que é a confiança em Deus, eu estou desprezando. Sabe por quê? Porque a gente passa a maior parte do dia mais preocupado com os nossos interesses do que com os interesses do reino de Deus. É isso mesmo. Talvez a gente deveria fazer uma série sobre os interesses do reino. Eu quero terminar, vamos lá, bem rapidinho, com calma, sem ansiedade, as 3 formas para você ter seu guia de estudos aí. Primeiro, manda uma mensagem para o WhatsApp, 12 982 44 44 49. Você vai receber um link aí. Isso. Acho que até amanhã eu vou fazer o teste aqui. Você recebe o link, eu fiz ontem, recebi o link, aí não respondi, logo eu recebi uma mensagem assim, a gente pode te ajudar? Então, manda uma mensagem, quero receber o guia de estudos. Se não, acesse o nosso site também. Está aí, novotempo.com/escola bíblica. Acesse, preenche o cadastro. Lá no WhatsApp você vai receber o link para preencher também. Ou liga no horário comercial, 0 operadora 12 21 27 31 21. Quero orar com você.
Amanhã a gente vai se encontrar de novo, tá? Amanhã eu quero explorar as mensagens da palavra para a gente aprender, desenvolver paz. Está ansioso? Quero orar por ti nesse momento. Pai, eu peço uma bênção por aquele que está ansioso. Não tem controle sobre seus pensamentos mais. Talvez tenha sintomas ali, como a gente viu. Que ele se sinta abraçado, amado, cuidado, visto por ti. Porque o Senhor tem controle de todas as coisas. Que ele se entregue, que ele descanse em ti. Que o Senhor dê uma noite de paz para ele. Eu clamo em nome de Jesus. Amém.